Olá, sejam bem-vindos, estamos começando mais um episódio e dessa vez a gente quer aqui reconhecer as melhores práticas, não nós, não esse trio maravilhoso, mas o Bernoulli Sistema de Ensino que valoriza as boas práticas. Eu sou Bruno Lira e ao meu lado está ele, Guilherme Goulart. Até mesmo porque as nossas boas práticas é incomodar o coleguinha, né? A gente não tem tantas boas práticas. Não, nós temos. Nisso você é bom, Guilherme. Vai incomodar os outros. Você tá conhecendo agora, cara. Você tem que ver. Sofri isso há 3 anos. Senhoras e senhores, Alan Jones. Pois é, estamos aqui Peraí. Ele se retratando, entendeu? Ele se retratando. Entendi. Maltrata o tempo todo, agora bate uma palminha aqui. Acho que vai ficar tudo bem. Pra você que não entendeu a referência, a gente tem vários episódios direto aqui do Nubank Park, nesse evento maravilhoso chamado Bernoulli Reload 2026, um evento promovido pelo Bernoulli Sistema de Ensino. Alan Jones. Pois é, estamos aqui com Caio Detone, da Escola São Paulo, da cidade de Olambra, aqui no interior de São Paulo. Acertei? Olambra. Acertou. Olambra, interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E ele é um dos ganhadores de um prêmio que a gente teve aqui hoje, né, Bruno? O prêmio referência do sistema Bernoulli. É um prêmio que visa justamente reconhecer boas práticas e principalmente essa que casa a tecnologia, a inovação. E eu queria já começar te pedindo para explicar um pouco mais dessa prática que você desenvolveu junto com os alunos, que eu adorei. Eu sei que envolve Pokémon GO, confesso, joguei muito. E justamente conectar isso a você, professor de história, né? Isso, sou professor de história. Conectar isso com a história. Conta pra gente como foi. Bruno já ficou perdido 2 finais de semana caçando Pokémon. A gente teve que ir atrás. Só pra contextualizar, mas aí você pode ficar à vontade. Você já entrou em hospital só pra capturar Pokémon também? Porque tem uma galera que já fez isso já. Rapaz, de hospital, entrar em lugar porque é proibido aí só pra capturar Pokémon. Eu não cheguei a esse extremo não, mas eu já fui longe de casa. Já entrei dentro do carro e já dirigi. Já bateu lá na Praça da Liberdade, né, Bruno? Já fui longe atrás de Pokémon. Não, legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade que a gente tá falando do meu projeto. Bom, como é que surgiu a ideia desse projeto, né? Primeiramente, eu trabalho com alunos do ensino fundamental, né? Então vai do 6º ao 9º ano. E nessa turma, a gente tem muitos alunos também que são neurodivergentes. Então, esses alunos, eles possuem habilidades específicas e têm uma certa afinidade com o conteúdo de história. Eles gostam muito de história, né? Eles realmente gostam, assim. Só que a minha ideia de dar aula de história sempre foi simplificar a linguagem para eles. Né? Então, porque o conceito de história ele é muito difícil, é um conteúdo muito teórico e tal. E como a gente estava trabalhando com a pré-história, dentro da proposta do Bernoulli, que estava ali para falar dos hominídeos, né? Ele falava ali do Australopithecus, Homo sapiens, homem de Neandertal, mas ali tem uma parte que fala um pouco da megafauna. E eu fui observando, né, o comportamento dos alunos, pensando, como é que eu vou fazer uma prática para que eles compreendam melhor essa evolução dos seres humanos, né, dos hominídeos, no caso, sabendo até assim que cada uma dessa parte da evolução tem uma tipo de força, tipo de agilidade e tal. E daí o que eu fiz, né? Primeiro, eu não vejo a tecnologia como fim. Eu sempre vejo como meio. Né, eu acho que existe uma grande... eu acho ótimo inteligência artificial, me ajuda muito, tudo, mas para mim a inteligência artificial nunca foi um fim, ela sempre foi um meio. Né? Então, dentro dessa prática, o que eu acabei fazendo? Eu pedi para a inteligência artificial gerar imagens com atributos, né, das criaturas, e os alunos fizeram um cartaz mesmo na mão, né? Que a gente sente falta, né? Dos alunos fazendo cartaz à mão, né? Dividido em grupos, né? Cada uma delas era um hominídeo, né? Então tinha um grupo do Australopithecus, outro era o Neandertal, outro era o Homo sapiens. E daí esses hominídeos também tinham atributos, né? Força, agilidade, inteligência. E depois falei, bom, agora que vocês fizeram cartaz, a gente vai sair para caçar Pokémon na escola. Né? E eles saíram para caçar as criaturas, que são as criaturas da megafauna.
Ô, Bruno, ele misturou um Pokémon GO com Pokémon Card, bicho. Que ele ainda colocou nos cards dos hominídeos as habilidades, as fraquezas. Isso. Aí devia ter os hominídeos raros. Eu fiz isso com criaturas. Com as Tinha criaturas. criaturas raras que eu coloquei, sei lá, perto da sala da direção. Entendeu? E lá- E você sabe o que é mais legal? Assim, a gente consegue misturar aqui vários teóricos para entender o quanto isso que você fez é eficiente. A gente pode começar com Zynga, que escreveu o Homo Ludens, que é justamente essa ideia da prática lúdica do jogo como um elemento para o processo de aprendizagem. Então, você tem ali a dinâmica do Pokémon GO Sim. como uma grande arena a qual o privilégio da aprendizagem está em jogo. E também você fala sobre a questão, quando Paulo Freire fala da transposição didática, dessa Isso. preocupação com a linguagem. Às vezes a gente vê essa resistência que as pessoas têm com a tecnologia e elas não entendem que muitas vezes a resistência nada mais é do que um produto da limitação dela, Uhum. de entender esse potencial. E eu acho, Caio, que você foi muito feliz nesse projeto e, evidentemente, o Bernoulli foi muito feliz em reconhecer Obrigado. esse projeto como um projeto importante, justamente porque ele consegue conectar a linguagem do jovem, um processo gamificado dentro de um ambiente lúdico que favorece de forma metodológica uma intencionalidade pedagógica significativa. A gente fala muito sobre aprendizagem significativa e esse aprendizagem ele é um produto da experiência, da experimentação. Muito mais do que uma simples explanação dentro da sala onde você poderia. Sim. É legítimo sim. você pegar ali o giz, como diz o outro, cuspe giz e falar sobre Sim. cada uma dessas etapas da história. Mas você foi além. Você conseguiu conectar tecnologia, gamificação. E aí eu tenho que te perguntar, amigo, de onde saiu isso? Foi de observar os alunos? Como é que você falou assim, cara, como é que você sentou e falou assim, veio à luz? Foi alguém que te deu uma dica? Ou você já é, na sua prática, alguém que valoriza esse intercâmbio com a tecnologia? E é uma disrupção, porque a gente está falando de professor de história que tem, às vezes, um olhar muito mais Teórico. teórico né? Teórico. sobre tudo aquilo que chegou e, de repente, você conecta tudo isso. Me conta um pouco sobre essa experiência. Então, partiu muito da observação. A gente teve alguns treinamentos também na escola sobre a DUA, né? Que é o Desenho Universal de Aprendizagem. E isso é algo que sempre me intrigou, assim. Como é que eu passo um conteúdo que é complexo para uma sala que tem tão diferente, né? Nas questões neurodivergentes de aprendizado e tal, dentro de um conteúdo que para eles é complexo. Essa ideia surgiu de uma dessas oficinas. E depois falei, bom, vamos ver se é do interesse mesmo dos alunos, porque eu sempre observo os alunos, né, do que eles gostam e tal, né, observei ali que eles gostavam muito, né, de desenhar pokémons, né, trocar cartinha Pokémon, né, mangá e tal. Então eu falei, bom, eu vou tentar afunilar ali, né, dentro daquilo da prática que eles gostam. Contextualização. Dentro do contexto deles, né. Então eu não vejo nem como uma gamificação, sabe? Porque é claro que... Porque eu vejo que muitos educadores vê só a gamificação com quiz, sabe? Acho que é só quiz, né? Vamos fazer um Kahoot, vamos fazer alguma coisa e tal. Eu vejo, assim, que é uma prática didática com o uso da tecnologia, que eu ainda não sei o nome, que eu não consigo definir aqui, mas ela não é gamificada porque, ao meu ver, não envolve uma disputa, sabe? Eu acho que teve uma proposta ali de você trazer o lúdico, né? Que nem se falou do Rui Zinga, do Homo Ludens, né? O lúdico, né? Como é que eu consigo aprender dentro de um contexto de jogo, né? Dentro de um contexto de uma brincadeira, né? A gente odiava isso quando era criança, né? Tipo, quando a gente, sei lá, você pedia um jogo de videogame, aí a sua mãe ou seu pai davam um CD de matemática da Vila Sésamo, né? A gente odiava isso. Falava, pô, que saco, né, velho? Não quero saber se o cara lá tá 2 mais 2 e tal. Só que a gente gostava muito, por exemplo, de assistir TV Cultura, né? Que um Rá-Tim-Bum, né? Um Castelo Rá-Tim-Bum e tal, que tinha essa coisa, né? Que
você aprendia ali as coisas, mas estava dentro de um contexto ali, né? Laboratório de Beckman. É o laboratório de Beckman, né? Que não era, que não é uma coisa assim engessada, olha, você vai aprender e tal. Não, mas é uma questão assim de você trazer um contexto para aquilo, ó, tem uma história, né? Olha, a gente vai testar os seres humanos aqui, os hominídeos, as criaturas. Legal. Então é por isso que eu não vejo tão gamificado, mas eu vejo assim como uma ideia... Se a gente utilizar no pé da língua o que ele fala, realmente a competição, a pontuação é necessária. Mas quando eu falo, eu acredito que às vezes a gente precisa trazer esse elemento do gamificado para fugir daquilo que você falou. As pessoas acham que gamificação é quiz. Sim. E aí ela não entende que ela consegue utilizar a linguagem dos jogos para fazer essa transposição didática. Isso. Sabe? Eu acho que esse foi o grande elemento. Quando o Guilherme falou sobre o fato de você trazer os cards, que também é muito utilizado. A equipe pedagógica, de maneira geral, gosta muito de card. E você transpôs o card. O card era um elemento da cultura do game Pokémon mais tradicional, por assim dizer, e você conseguiu criar essa sinergia e o bom uso do recurso de um celular para acessar um QR Code. Quer dizer, você conseguiu fazer com que o celular, que é um problema na escola, e toda essa linguagem se conectasse e fizesse sentido para o aluno. E essa é a missão final da escola, principalmente nesse contexto ao qual o Bernoulli vem discutindo, que são as inteligências que impulsionam a educação. De fato, você conseguiu combinar isso e impulsionar. Tanto que reflete hoje na premiação. E eu também quero perguntar a você, como é que foi o sentimento de ganhar esse prêmio? Cara, eu não sou um professor assim apegado a projetos, sabe? Eu preparo uma aula assim pensando, eu quero dar uma aula legal, né? Eu quero dar uma aula legal, eu quero dar uma aula leve e tal. Nunca foi assim com a intenção objetivo de ganhar um prêmio, entendeu? Eu tive um apoio muito grande da minha coordenadora, a coordenadora Angélica, e eu fiz o projeto e tal. Ela falou, não, manda lá pro Bernoulli, que vai ter o prêmio de reconhecimento, é um projeto legal. Eu falei, tá tudo bem, eu mando, né? Então foi inesperado, assim. Para a sua grata surpresa. Pra minha grata surpresa, eu tava de férias, aí mandaram mensagem, parabéns, Caio, você ganhou um prêmio. Como assim? Eu nem concorria nada. Eu nem concorria nada, né? Pô. Eu não... Aí falou, não, é o projeto, tal. Eu falei, pô, que legal, cara. Eu fiquei realmente muito surpreso, eu fico muito feliz pelo reconhecimento e tal. Mas o que pra mim fica de lição foi o que eu falei lá, né? Que nenhuma ferramenta vai substituir o trabalho do professor. Nenhuma ferramenta, né? E principalmente também porque o professor, ele é capaz de formar seres humanos que vão criar inteligência artificial, né? Então, o nosso trabalho é importante a partir disso, assim. Provavelmente, eu não vá fazer essa aula de novo, entendeu? Sim. Eu não vá fazer essa aula de novo. Não é porque dá trabalho, nem nada disso, é porque eu acho que tem que ser uma experiência única, assim, pro aluno, entendeu? Então, no ano que vem, eu posso pensar em outro conteúdo, outro projeto, outra coisa, forma, né? Para que marque para eles e para mim também, né? Eu só para descontrair um pouco, eu sou um grande adepto da tecnologia e falo muito da robotização, da chegada. Aí os meninos falam assim, caramba, que dia que esse robô vai chegar e vai me substituir? Eu preciso ir lá no 6º ano hoje, eu queria que a máquina fosse lá. Aí eu também queria. Aí aparece o robozinho entrando em curto-circuito, dando cambalhota. É verdade. A máquina não dá conta, meu amigo. Não aguenta. Não aguenta. A máquina não dá conta de pegar um 6º ano no período da tarde. Sexta-feira, depois de uma aula de educação física. Não dá conta. Eu quero ver a IA dar conta. É isso aí. Lá, a IA falando, silêncio, atenção todos, né? Tipo, ela não vai dar conta, entendeu? Não vai dar conta. Então a gente tem que... A gente sabe, a gente é professor, né? A gente sabe como funciona a sala de aula. Por isso que eu não sou tão apegado, assim. Eu gosto de tentar coisa diferente mesmo. Muito bem. Sensacional, senhoras e senhores, chegamos ao final de mais um episódio, levando para você um conteúdo que mostra a valorização do professor, a valorização da prática na sala de aula. Espero que esse episódio inspire você, educador, a também transformar a sua prática. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência, continue conosco e lembre-se sempre, o boss tá on. Valeu!